Olá, tudo bem? Eu sou a Valéria. Eu gostaria de compartilhar com vocês a decisão mais incrível da minha vida e a trajetória que foi aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Por onde que eu começo? Eu tinha uma frase, eu vou começar por aí. Eu tinha uma frase da minha autoria que dizia assim: a felicidade não existe, ela é baseada por bons momentos. Essa frase, eu expressava nela que a felicidade ela era condicionada. Se eu estava numa festa ou em qualquer lugar, eu estava feliz. Mas se eu voltasse para a minha realidade, que a realidade muitas vezes não é fácil, a infelicidade, ela era a real. Ai, meu Deus, que ilusório da minha parte. Senão hoje eu não estaria aqui para contar isso para você, essa decisão tão maravilhosa. E eu lembro que depois de tudo me frustrar, as pessoas me frustraram, os bens material me frustraram. E como que eu pude acreditar que isso um dia iria me trazer felicidade? Se fosse assim os famosos, que tem cheio de pessoas em volta dela, tem tudo o que precisa que essa terra pode dar, não sofreria de depressão, não cometeria suicídio. Como que eu fui acreditar nisso? Nada nessa terra pode nos dar alegria, é tudo passageiro. E a felicidade, ela existe sim, aonde não está afirmado em pessoas nem em circunstâncias, somente em Deus. E aí eu comecei a ler a palavra e eu abri lá em Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E eu comecei a meditar nessa palavra e ela estava dizendo que o meu caminho, aonde ia ser lâmpada, ia me mostrar o caminho certo, era a palavra e ela ia trazer luz para a minha escuridão. Quem que era esse que estava falando? E eu fui ver que era Davi. E eu não entendia a palavra. E quem que era esse Davi? E eu fui ver quem era ele. E eu achei incrível essa descoberta. Tudo era tão novo para mim. E quando eu vi que era a palavra de Deus, quem era Davi? Davi era um menino que cuidava das ovelhas do seu pai, que nem a sua família dava tanto crédito para ele assim, e ele matou um gigante sem espada, sem armadura, apenas com uma funda que é mais ou menos igual um estilingue, e depois ele se tornou rei. Gente, eu precisava dar atenção a essa palavra. Ele estava me dando ali uma sacada de palavra, porque olha onde que o cara chegou. Como que eu não poderia dar crédito para isso? E eu comecei então a estudar a palavra de Deus. E tinha palavras que realmente eu não entendia, mas tinha muitas palavras que faziam muito sentido. E hoje eu entendo que algumas palavras, elas vão ser reveladas lá na frente. Quantas vezes depois eu ouvi outra vez essa palavra que antes eu não entendia nada e falava: uau, foi aquilo que eu li, era isso. E aí dava aqueles estralos, sabe? O importante é não desistir quando você não entende. Bora, continua lendo. E aí, cada palavra que eu li era um passo que eu dava. Eu entendi isso depois, bem depois. E aí, eu lendo a palavra de Deus, ele dizia assim, que homens e mulheres, eu via a história, que homens e mulheres, elas tinham uma intimidade tão grande com Deus que elas ouviam nitidamente a palavra de Deus. Ela ouvia a voz, não somente a palavra, a voz. Você sabe o que é isso? Eu falei assim, eu também quero ouvir a voz. Porque será que Deus mudou? E aí, outra palavra me direcionou quando diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Ele é imutável. Ele não muda. Então Ele fala ainda hoje e eternamente. E eu comecei então a jogar os anseios do meu coração para Ele. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Como o Senhor falou com Daniel, isso porque eu estava lendo. Eu vi que ele falava com Daniel, com Moisés, face a face, com Abraão. Eu também quero isso para mim. E esse era o topo da minha lista do que eu queria com Deus.
Não havia noite que eu não buscava quando eu tinha meu tempo de oração. Eu quero ouvir a tua voz. E aí eu vi outra passagem, outro passo, que está lá em 2 Pedro 5,7. Lança toda a vossa ansiedade em Cristo Jesus, porque Ele tem cuidado de vós. Então eu entreguei toda a minha ansiedade, toda a minha vida. Eu falei, Senhor, eu entrego toda a minha vida para o Senhor sem reserva nenhuma. Eu não quero mais ficar cansada. Eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais me angustiar. Eu quero confiar no Senhor e ter paz no meu coração. E eu fiz uma entrega da minha vida para Ele, que fez toda a diferença. E aí eu ouvi a voz dele. E isso eu vou deixar para um outro vídeo, que foi uma das primeiras experiências que eu tive com ele, porque eu preciso fazer algo antes de fechar esse vídeo. Se você quer ter esse trilhar de Deus, dar crédito aqui que Davi está falando, aonde levou ele a um lugar muito incrível. Eu mudei a minha mensagem. Hoje eu não tenho mais aquela frase. Joguei ela no lixo. Hoje eu tenho essa. A felicidade existe sim. A felicidade, ela está em mim. Porque eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Ela não é baseada em circunstância. Ela é baseada no meu relacionamento com o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Vamos fazer aqui uma oração? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos e repita essa palavra comigo. Eu vou orar junto com você. Senhor Jesus, neste momento, eu uno a minha fé, Senhor, com essa filha e esse filho, Senhor, na tua presença. Repita essa palavra comigo, meu querido, minha querida. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu quero que o Senhor habite em mim, quero me entregar a Ti sem reservas. Como Senhor na minha vida, como único e suficiente Salvador. Eis-me aqui, me coloco na Tua presença, como Tua filha, como Teu filho. Amém. Meus queridos, que o Senhor fale grandiosamente ao teu coração nessa trilhagem. Você vai ter momentos incríveis com o Senhor. Fica na paz.